E como a gente também vem acompanhando nesses últimos dias, duas figuras muito importantes nesse conflito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também as falas do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Hoje, Vladimir Putin, durante um fórum econômico em São Petersburgo, ele disse que está preocupado com conflitos regionais que têm acontecido e com a possibilidade de escalonamento dessa guerra, e falou também sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A gente separou também um trechinho dessa fala. É preocupante. Estou falando sem ironias, sem brincadeiras. Claro que há muito potencial de conflito. Ele está crescendo e está bem diante dos nossos olhos. E nos afeta diretamente. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é difícil pedir para Israel que pare com os ataques. A gente lembra que ontem também Donald Trump disse que vai decidir em 15 dias se entra efetivamente nesse conflito ou não. Vamos ouvir o que disse o presidente dos Estados Unidos. Acho muito mais difícil fazer esse pedido agora, se alguém estiver ganhando. É um pouco mais difícil de fazer do que se alguém estivesse perdendo. Mas estamos prontos, dispostos e capazes. E temos conversado com o Irã e veremos o que acontece. E hoje, uma última informação, Kobayashi. Hoje, o governo israelense fez um vídeo para a população pedindo que a população israelense se prepare para uma campanha prolongada. E disse que essa é a campanha mais complexa da história do país, Kobayashi. Muito obrigado, Camila Yunes. Daqui a pouco você volta com mais informações, inclusive sobre o sul do país. Exatamente. Falaremos mais a respeito disso. Camila Yunes, aqui conosco no Jornal Jovem Pan. Até já já. Essa questão é muito interessante. Eu quero já chamar novamente os nossos comentaristas aqui para análise dessas falas que a Camila nos trouxe. Professor Furriela, duas questões aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, a troca de farpas ali no Conselho de Segurança da ONU, que a Dora já tinha nos falado a respeito. Como que a diplomacia enxerga esse tipo de acusações, um inclusive acusando até ali o outro de não ser de fato um diplomata. Explica pra gente, professor Furriela, como você analisa esse tipo de discussão no plenário do Conselho de Segurança. Bom, primeiro que existe uma série de protocolos a serem seguidos. Inclusive, há um tratado internacional sobre relações diplomáticas que protege as figuras dos diplomatas, até mesmo porque eles representam seus estados, e não é usual um ataque tão agressivo quanto esse, mesmo quando você tem as partes diretamente envolvidas, né, ali à mesa, né, os seus representantes, melhor dizendo. Mas a questão é que o Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, 5 deles permanentes com direito a veto, que efetivamente são aqueles que comandam. Ele já tomou um posicionamento no passado em relação ao Irã, que eu acho que ele é o principal a ser lembrado neste momento. Então, o Conselho de Segurança da ONU determinou sanções econômicas contra o Irã justamente por conta do desenvolvimento dessa tecnologia nuclear e porque coloca em risco toda a região. Então, já há uma constatação de potencial de risco e não é de hoje. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente colocar nesse contexto. Agora, também foi mencionado que esse seria o maior conflito da história de Israel. Não acredito que seja. Israel passou por outros muito importantes, um em 69, um em 67, outro em 69 e principalmente um em 73, onde enfrentou diversos países em conjunto na região que tentaram remover a população israelense de lá e extinguir o Estado de Israel. Então não é o conflito mais relevante, mais difícil da história, mas é com certeza o mais difícil dos últimos 30 anos. Essa dúvida ninguém tem, é o mais complexo, porque o Irã ainda subsiste como principal desafio à própria existência israelense. Agora, o que está faltando realmente aí é o Conselho de Segurança da ONU assumir este conflito como tendo que apresentar uma resolução. Resolução é uma decisão que o Conselho de Segurança toma em todas as situações que são apresentadas a ele, determinando o fim desse projeto que coloca em risco toda a região, que é o projeto nuclear iraniano,
e determinando a suspensão dos ataques de Israel, caso efetivamente o Irã cumpra essa determinação. Então, compete à ONU tomar uma providência nesse momento. Caso não tome, deixa por conta das partes a condução da situação, e são partes que têm conflitos, têm situações, têm interesses diferentes, e que os Estados Unidos, que é a principal potência mundial, está do lado efetivamente de Israel, mesmo dizendo que está à distância, acompanhando e sendo diplomática. Não há essa decisão por parte dos Estados Unidos, porque Israel é estratégico para a presença americana em todo o Oriente Médio, e o Irã também é, desde 1979, um inimigo dos Estados Unidos. Professor Furriela, e muito rapidamente, essa manifestação de Vladimir Putin falando a respeito da possibilidade de uma terceira guerra mundial. O que estaria por detrás desta manifestação de Putin? Bom, eu não acredito que esse conflito do Irã e de Israel tenha esse condão. Não há o envolvimento que nós teríamos alguns anos atrás das potências entrarem diretamente no conflito. Conforme todos já sabem, a Rússia tem o seu próprio conflito com a Ucrânia e não entrará ao lado do Irã aqui nessa situação, conjugando forças para enfrentamento de Israel, até mesmo porque também tem boas relações com aquele país, tem boas relações com Israel. Então, eu acho que esse conflito não. Agora, o alerta que ele faz é esse escalonamento de problemas geopolíticos que a gente encontra no mundo todo. Então, se a gente fizer uma soma deles todos, né, então você pode ter um conflito no futuro. Mas eu não vejo, neste cenário atual, esses conflitos, essas guerras que nós temos, principalmente a da Ucrânia e essa aqui do Irã, com o condão de trazer potências em conjunto e levar a uma terceira guerra mundial. Porque quando a gente imagina uma guerra mundial aos modos da primeira e da segunda, as principais potências têm que estar desalinhadas e em conflito direto entre si. Não é o que a gente tem, pelo menos no momento. Dora Kramer, quero também a sua análise sobre essas falas aí que tem repercutido. Naturalmente, o que fala Donald Trump, o que fala Vladimir Putin repercute no mundo todo, em especial quando são falas como essas, né, Dora Kramer? Pois é, a questão é o que significam falas nesse cenário, né? Porque tem muito blefe, evidentemente. Tem um livro famoso, esqueci o nome do autor, que chama-se A Primeira Vítima, né? E a primeira vítima na guerra é a verdade. Então, as falas, eu acho elas de muito menos valor, claro que tem peso, principalmente na diplomacia. Na diplomacia, as falas é que tem peso. Mas aí, nesse cenário conflituoso, tenho a impressão que os atos pesam muito mais, porque há essa intenção de blefe, de coerção contida nas falas, e a gente vê que a cada dia as falas também variam. Por exemplo, a União Europeia, que na reunião do G7, os países europeus foram francamente favoráveis a Israel, depois, hoje ou ontem, já, digamos assim, flexibilizaram essa posição. Já falaram ali em crimes de guerra, em possibilidade de crimes de guerra sendo cometidos por Israel. Então, uma fala como a de Putin, ela tanto pode ser alarmista ou pode ser realista. Na opinião do professor Furriela, ela é alarmista porque não tem nesse cenário agora a menor condição, não há condições objetivas, melhor dizendo, para que as coisas se escalem para uma terceira guerra mundial. Eu ouvi hoje vários especialistas concordando com essa visão do professor, mas vi também gente dizendo que acha que, na verdade, a guerra, de alguma maneira, já começou. Então, aí são interpretações que se a gente colocar num cenário, espelhar com o cenário da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, claro que as realidades são completamente diferentes, enfim, a realidade, inclusive, social e a realidade de armamentos, enfim, é tudo muito diferente, né, Koba? Mas, assim, as falas de hoje podem ser muito diferentes amanhã, por isso que eu não estou dando tanto valor a elas.